coleguinhas! Hoje eu vim contar uma história pra vocês. O meu nome é Rebeca. Hoje eu vou contar a história pra vocês. É a história de Davi. Davi era bem pequeno, o mais pequeno de Israel. E as pessoas não deixavam Davi lutar. Mas aí tinha um gigante bem grande. O nome dele era Golias. Golias todas as guerras vencia, mas você não vai precisar ter medo de Golias, porque Jesus, ele está contigo. Então, você não precisa ter medo de Golias. Aí, todas as guerras, Golias vencia todos os soldados, porque Golias não gostava do povo de Deus. Ele achava que ele era o mais forte, mais poderoso de Israel. Mas ele estava enganado. Mas até um dia que chegou que o pai de Davi disse: Davi, leve esses pães para os seus irmãos. Eles devem estar famintos na guerra. Então Davi caminhou para chegar no campo de batalha. Quando chegou lá, perguntou onde estavam seus irmãos. Então um soldado disse e ele foi até onde seus irmãos estavam. Chega lá, Davi entregou os pães que seu pai mandou para os seus irmãos, os irmãos de Davi. Mas aí, Davi disse: vocês já lutaram em alguma batalha, irmãos? Mas aí não deram tempo nem dos irmãos de Davi falarem. Golias repetia de tarde e de manhã: chame alguém do seu exército mais poderoso para lutar comigo. Mas todo mundo tinha medo de Golias. Você tem medo? Você não vai precisar ficar com medo. Mas Davi disse: quem é esse filisteu para afrontar o povo de Deus? Aí Davi, com tanta coragem, disse: eu vou lutar contra esse gigante. Então eles ficaram tão com medo que eles ficaram dizendo um para o outro, que isso chegou até os ouvidos do rei de Israel. Aí o rei de Israel disse: traga Davi aqui para mim. Então Davi foi. E quando o Davi chegou lá na sala do trono do rei de Israel, o rei de Israel disse: então és tu que pretende enfrentar Golias? Davi disse: sim, sou eu. Meu nome é Davi. Então, mas o rei de Israel achou que Davi era muito pequeno. Mas não depende do tamanho de Davi. Então, Davi disse: não tenha medo, meu rei. Já matei ursos e leões que queria devorar o meu rebanho. Aí o rei de Israel deixou e disse: então, amanhã tu irás enfrentar Golias. Então Davi, com tanta coragem, foi enfrentar Golias. Ele foi até um riacho e pegou 5 pedrinhas e colocou dentro da sua funda e foi caminhando para o campo de batalha. Então Golias disse: por acaso sou um cachorro para você me enfrentar com um pedaço de pau, garoto? Então Davi disse: você vem com espada e escudo, mas eu venho a você em nome do Senhor poderoso de Israel dos exércitos. Então Davi pegou uma pedrinha e colocou na sua funda e girou
e jogou na cabeça de Golias. A pedrada foi tão forte que bateu na testa de Golias. E Golias caiu tonto no chão. Será que isso doeu? Eu acho que doeu, viu, hein? Mas você não pode ter medo, não depende do seu tamanho, se você é baixo, se você é alto. Não depende do seu tamanho, depende que você confie, depende que você tem que confiar. Porque se você não confiar, você vai perder. Então confie, crianças. Porque se a gente não confiar, a gente perde. Deus, ele não olha só por dentro a força que você tem. Deus, ele também olha por fora. Então, você não precisa ter medo. Não tenha medo e tchau.